Fala galera, beleza? Eu sou o professor Felipe Moraes, a gente está aqui hoje no Projeto X, o projeto que multiplica as suas chances de aprovação nos concursos, e nós vamos ter hoje uma aula de redação. Uma aula de redação que versa sobre as marcas de pessoalização e impessoalização do texto. Por quê? Esse tipo de questionamento é muito comum nos concursos hoje em dia para os nossos candidatos. É muito habitual a gente encontrar as pessoas se questionando se podem ou não se incluir dentro do texto. E o porquê de poder ou não poder. Na verdade, não há nenhuma regra que diga que você possa ou que você não possa. Porém, nós temos que ter em mente que os modos de organização do texto e os gêneros textuais, eles pedem um envolvimento maior ou um distanciamento maior. E o nosso texto, do gênero redação de concurso, ele é um texto dissertativo argumentativo. Logo, ele trata de assuntos de opiniões gerais. O que isso significa? Isso significa que as ideias que estão ali, sem sombra de dúvida, são minhas. Porém, eu tenho que tratá-la pelo âmbito do geral. Então não tem porquê eu me incluir dentro do texto. Vamos ver como essas coisas se dão mais especificamente nos exemplos que a gente vai apresentar aqui. E aí agora a gente vai começar a inovar, né? Porque o Projeto X é um projeto inovador. A gente vai então para a nossa aula baseada nos slides. Agora a gente vai ver então as estratégias de criação do envolvimento. O que é isso? É justamente o alto grau de pessoalização do texto. Isso é muito bem-vindo, por exemplo, em propagandas políticas, discurso publicitário. Quais seriam, então, essas estratégias de criação de envolvimento? A gente vai ver justamente agora quais são as estratégias. Nós temos duas. A primeira, que é a pessoalização do texto, que se dá por meio de alguns quesitos. A segunda, a utilização do registro informal, né? A marca de oralidade, a marca da língua falada no texto. Como que isso acontece? Dentro da pessoalização, eu tenho a utilização de pronomes e verbos nas primeiras e segunda pessoas do discurso. Por quê? Primeira pessoa, porque eu me incluo. Segunda pessoa, pelo fato de que eu chamo o outro para dentro do texto, para fazer parte comigo daquilo que eu estou dizendo. É como se houvesse um diálogo, não necessariamente de duas pessoas conversando, mas convidando o outro a fazer parte daquilo que eu estou dizendo, como se ele também estivesse tomando aquele discurso para ele. Um outro recurso é a utilização de verbos no imperativo. Por quê? Verbos no imperativo, eles são verbos que dão instruções, ordens. Então, esse tipo de verbo, dentro do discurso publicitário, por exemplo, é muito bom. Agora, isso, dentro da nossa redação, não é bem visto. A nossa redação é crítica, é reflexiva. Eu tenho que me posicionar sem ter um tom ali pejorativo, um tom agressivo. É tudo sugestivo. É tudo para fazer com que as pessoas reflitam em cima do que está sendo colocado. Uma outra estratégia são as perguntas retóricas. Por quê? A pergunta retórica faz com que o leitor partilhe comigo das minhas dúvidas. Pergunta retórica, você bem sabe que é aquela que não requer resposta, é aquela que não precisa de respostas, mas ela faz com que nós reflitamos em cima de tudo aquilo que vem sendo discutido antes. E aí, o cara que estiver lendo a sua redação vai ser levado a pensar como você está pensando na sua redação. No caso da utilização da informalidade, eu tenho justamente o uso de expressões da oralidade. Por quê? Isso reduz justamente esse distanciamento. Porque a fala, ela é imediata, ela é cotidiana. É onde eu consigo atingir o outro, justamente pela simplicidade. O uso do registro informal, ele só é permitido num ambiente de intimidade. Então, se eu falo com você, candidato, dentro da informalidade, é porque eu já tenho uma relação com você. Se eu não tenho, eu vou me utilizar justamente do uso de regras de formalização da língua portuguesa. Por quê? Eu não sei quem é o meu leitor, eu não sei quem é que eu estou atingindo.
E aí a gente molda a língua de acordo com a necessidade linguística do ambiente, do momento em que a conversa se encontra. Vamos ver agora como que essas coisas se dão no discurso publicitário. Em campanha, o prefeito Eduardo Paes disse: somos um rio. Esse somos um rio, primeira pessoa já no verbo. E aí, a marca aqui é o eu. Mas o eu também dialoga com vocês, porque quando ele fala somos, somos eu e vocês. Então ele, além de se incluir, ele chama você para fazer parte dessa afirmativa. E isso é uma estratégia muito inteligente para convencer você e para chamar você para partilhar dessa ideia. Vejamos agora uma próxima imagem. Vem para a caixa você também. Vem é o uso de verbo no imperativo. Repara que nesse caso aqui, quando a gente vive dentro de uma sociedade, e quando eu falo assim, vem pra caixa você também, parece que você é o único que é excluído de fazer parte daquilo. É como se você, dentro de uma sociedade que vive entre a tecnologia, não tivesse celular, por exemplo. E aí eu falo, compre um celular você também. Não é uma ordem, é como se fosse uma instrução, uma dica. E aí eu faço com essa afirmação com que você se exclua. E quando eu te chamo, você se sente abraçado por mim. E aí você vem para o discurso. Então vem para a caixa. Eu utilizo ainda uma marca também de oralidade, que é o pra. Porque o correto seria venha à caixa. Porque quem vai a algum lugar dentro das normas de formalização, que isso fique bem claro. O que não quer dizer que o discurso oral esteja errado. A gente utiliza a maneira mais prática na fala. E isso aqui é para atingir diretamente você. E aí tem uma outra marca, que é a utilização do você. Ele chama diretamente você. Isso aqui é uma propaganda extremamente pessoal, com marcas de pessoalização. Vamos ver agora a próxima imagem. Cotas raciais. Por que sim? Nesse quesito aqui, o cara traz uma pergunta retórica. E o texto dele vai dialogar justamente para o fato para te levar a refletir em cima disso. Por que existirem as cotas raciais? E aí ele até te dá depois aqui uma razão, né? Raça não existe, ou seja, não tem motivo para que a cota racial exista. Ele tenta te levar a pensar da mesma maneira que ele. E isso aí é tudo muito bem-vindo dentro de alguns gêneros, sendo que isso não fica legal dentro do seu texto dissertativo argumentativo. Então, como desfazer isso? É justamente o que eu venho propor hoje para vocês. A minha ideia é que, se você, candidato, não consegue de maneira alguma se distanciar do texto, não se incluir, escreva a sua redação sim em primeira pessoa. Depois, tome isso primeiro como um rascunho. Depois, você vai utilizar as estratégias que eu vou te apresentar aqui. E o seu texto vai ficar impecável. Você vai ter o mesmo conteúdo ideacional, ou seja, você vai passar as mesmas informações. Porém, você não vai utilizar a primeira pessoa. Porque eu posso fazer algumas afirmações que são minhas e em momento algum eu utilizar a primeira pessoa. Eu posso simplesmente falar: eu acho Fernanda Montenegro a melhor atriz da televisão brasileira. E aí eu me incluo. Ao mesmo tempo eu posso falar: Fernanda Montenegro é a melhor atriz da televisão brasileira. É a mesma afirmação. Porém, em uma, eu me envolvo. Na outra, essa afirmação também é minha, porém eu me distancio dessa afirmação. E eu faço com que os outros também partilhem dessa afirmação. Eu faço com que as pessoas se identifiquem com essa afirmação. Vamos ver então agora quais são justamente esses recursos gramaticais que me permitem a impessoalização do texto. Tranquilo? Vamos lá. O primeiro recurso é a utilização do verbo haver. Por quê? O verbo haver, ele faz com que eu não insira o sujeito. Eu vou começar a listar então, de acordo com isso, algumas frases com pessoalização e em seguida a reescritura delas utilizando justamente o recurso que eu estou propondo. No primeiro exemplo eu tenho: usamos uma definição de felicidade que é difícil de explicar. Essa frase tem grau de pessoalização. Eu falo que nós usamos, eu e vocês. Como ficaria a reescritura dessa frase, então, tirando a marca de pessoalização, utilizando justamente o verbo haver?
ficaria: há uma definição de felicidade difícil de ser explicada. Reparem que é a mesma afirmação, sendo que em um eu me incluo, no outro eu me distancio. E eu deixo com uma credibilidade muito maior quando eu me distancio. Porque quando eu falo, quando eu me incluo, eu posso cair no achismo. E é esse o problema de escrever em primeira pessoa. Não é que você vá se perder no texto, não é que você não vá convencer ninguém. O problema é de nós cairmos no achismo. E o texto dissertativo argumentativo, ele é um texto reflexivo, crítico. Ele não é um texto baseado em hipóteses suas. Tranquilo? Vamos então agora para o segundo recurso. A utilização de pronomes indefinidos. Mais uma vez, por quê? Porque os pronomes indefinidos tratam os seres de modo geral. E o nosso texto dissertativo argumentativo, ele é para tratar as ideias de modo geral. Vamos ver então um exemplo. Sabemos que a verdade não é bem essa. Como que eu poderia reescrever essa frase? Quando eu tenho ali sabemos, eu tenho um alto nível de envolvimento. Eu e vocês. E aí na reescritura, bastaria que eu utilizasse o pronome indefinido todos. E aí o verbo concordaria na terceira pessoa com aquele pronome. Todos sabem que a verdade não é bem essa. Todos quem? Eu posso estar fazendo parte desse todos. Por que eu não posso me incluir? Eu só não preciso utilizar primeira pessoa. Mais uma vez, é possível que nós retiremos aí a marca de pessoalização. Um terceiro recurso seria a utilização de substantivos com significados genéricos para se referir aos seres humanos. Como assim? A utilização de ser humano, pessoas, tá? E aí, reparem no exemplo. Você precisa sair dessa depressão. Você precisa. Eu tenho aí uma marca de pessoalização. Eu direciono isso para você. Agora, óbvio, nenhum desses exemplos que eu estou utilizando aqui eu retirei de redações. Eu peguei frases soltas do dia a dia só para que nós possamos ir visualizando cada recurso. Como que eu poderia reescrever essa frase? Eu poderia ter: as pessoas precisam sair dessa depressão. O ser humano precisa sair dessa depressão. Reparem que eu faço a mesma afirmação mais uma vez. Porém, eu não direciono isso para você. E ao mesmo tempo, sim, porque você faz parte das pessoas. Você faz parte do ser humano. Eu faço. Eu me incluo, eu te incluo. Sem necessariamente utilizar primeira e segunda pessoa. Vamos ver agora o quarto recurso que nós podemos utilizar. É justamente a voz passiva analítica. A voz passiva, ela tem uma peculiaridade. O que acontece? Quando a gente utiliza a voz passiva, é justamente com o intuito de, na maioria das vezes, não dar ênfase para aquele que realizou a ação. A voz passiva, ela me permite retirar o sujeito dessa ação. Aí reparem no exemplo. Eu quebrei o copo. Fui eu quem quebrou. Aí, eu tenho aí como passar isso para a voz passiva. A gente bem sabe que para que eu tenha a voz passiva, o verbo tem de ser transitivo direto. Se ele for intransitivo ou intransitivo indireto, isso é impossível, né? Aí a reformulação ficaria: o copo foi quebrado. Reparem que isso aqui me faz com que eu não tenha necessidade de dizer quem foi. Eu simplesmente retiro o sujeito dessa ação. E a frase fica impessoal. Isso não só com a voz passiva analítica, como com a voz passiva sintética. Vende-se casa. Quando eu tenho vende-se casa, você tem a ideia de que alguém vende aquela casa, mas você não sabe quem. E não necessariamente sou eu não me incluo. Ou necessariamente sou eu. Porque eu posso estar vendendo a minha casa e eu boto lá, vende-se casa, ao invés de vendo esta casa. Eu jogo a importância do que se fala, eu dou um foco maior no assunto. E isso, inclusive, é uma boa estratégia de progressão temática. E isso vale muito ponto na nossa redação. Um quinto elemento é a utilização do crítico C. E aqui se inclui a voz passiva sintética. Por que eu falei do crítico C? Porque eu posso ter voz passiva sintética, como eu posso ter
sujeito indeterminado, né? Vamos ver o exemplo. Aprendemos com os erros. Quem aprendemos? Nós, eu e vocês. Como que eu poderia reescrever essa frase, né? Sem me envolver? Eu posso pegar esse verbo, colocá-lo na terceira pessoa e utilizar a partícula ser clítica a ele, ou em próclise ou em ênclise, dependendo justamente do que vier antes dessa frase, né? E aí a reescritura ficaria: aprende-se com os erros. Tranquilo, gente? E aí, nesse caso, a gente não vai entrar aqui em índice de indeterminação do sujeito ou o ser como partícula passivadora. Isso é para uma próxima aula. Mas aqui a gente viu o ser como ênclise em relação ao verbo, tá? E ele também dispensa, nesse caso, a utilização do sujeito, mais uma vez. E essa frase fica impessoal. Um sexto recurso é a utilização da terceira pessoa, sendo que é justamente da terceira pessoa, o verbo na terceira pessoa do plural, para dar a indeterminação do sujeito. Passa para mim, por favor. Eu falei sobre romantismo. Eu me marco tanto no verbo quanto na utilização do pronome em primeira pessoa. E aí eu tenho um alto grau de envolvimento com aquilo que eu estou apresentando no meu discurso. Como que eu poderia reescrever? Isso acontece muito, por exemplo, em fofoca. A gente utiliza muito sujeito indeterminado com verbo na terceira pessoa. Falaram isso de você, nunca a gente sabe quem foi que falou, né? Disseram, é sempre verbo na terceira pessoa do plural. Então a reescritura disso poderia ficar: falaram sobre romantismo. Alguém que eu não sei quem, ou seja, eu não me incluo, eu não te incluo, e eu faço com que a mesma mensagem seja passada. O mesmo conteúdo ideacional seja passado. E é esse o intuito. O sétimo recurso seria o emprego de orações subordinadas substantivas subjetivas. Por quê? Esse tipo de oração, ela funciona como sujeito da oração principal. E aí, a gente tem um destaque maior para os tipos de construções de oração com mais o adjetivo, mais a oração subordinada. Isso também dá um alto grau de impessoalização para as nossas afirmações. Repara no seguinte exemplo. Necessitamos de melhoras na rua. Nós necessitamos de melhoras. O nosso sujeito simples aí ele está oculto, mas nós somos capazes de identificar justamente pela desinência número pessoal do verbo. E aquela desinência ali, ela mostra pra gente que eu e vocês, né, nós conjuntamente necessitamos dessas melhoras. Como que eu poderia reescrever essa frase partindo desse recurso? É necessário, ou seja, o verbo de ligação, mais o necessário, que haja melhoras na rua. Reparem que, mais uma vez, eu utilizei o mesmo conteúdo textual. Eu estou passando a mesma ideia de antes. Sendo que agora eu não estou me envolvendo. Isso é uma estratégia riquíssima também nos nossos textos. Então, galera, o nosso oitavo e último recurso é a conversão de perguntas em declarações. Pegar aquelas perguntas que os candidatos têm mania de colocar no texto, em que eles apresentam ou não apresentam alguma resposta, e transformar em declarações. Isso vai dar muito mais base para o seu texto. Como fazer isso? Reparem no exemplo. O que esperar do Brasil? Nesse caso, o candidato é levado a pensar como... o leitor é levado a pensar como candidato. Se você já tiver apresentado essas propostas, o leitor vai tentar pensar com você. Isso é uma estratégia de tentar convencê-lo para aquilo que você está apresentando. E aí, como desfazer essa afirmação para dar muito mais base? Porque ele pode não concordar com aquilo, né? Uma vez que as suas argumentações elas têm de ter fundamentos. Então, se você torna a sua pergunta numa declaração e fundamenta isso, você ganha o seu leitor. Porque por mais que ele não concorde, ele pode abrir uma concessão à sua ideia. Reparem como poderia ser produzido. Não se sabe o que esperar do Brasil. E isso aqui, obviamente, a gente iria levar em consideração em relação a tudo que foi dito anteriormente.
essa afirmação ela estaria de acordo com o que foi dito anteriormente, o que talvez pudesse vir a ser escrito também. Ou então eu poderia ter ainda a outra possibilidade. Sabe-se o que esperar do Brasil, né? Isso também, mais uma vez, levando em consideração aquilo que nós apresentamos. Então, galera, eu espero que a aula tenha sido esclarecedora e que a partir de agora nós possamos desfazer a pessoalização do texto e nos incluirmos dentro daquele grupo de candidatos e alunos que já escrevem o seu texto impessoal.